Pois é, Nelson e Marco Baracho. Atualmente, os limites do município de Guaratinguetá, pelos lados da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, estão a mais ou menos 41 quilômetros de Campos do Jordão, em linha reta, e uns 35 quilômetros, também em linha reta, de Delfim Moreira. Já pensaram se essa divisa ficasse a uns 210 quilômetros de distância, em linha reta? Onde é que o município de Guaratinguetá iria parar? Eu mesmo respondo, em São João del Rei. Por incrível que pareça nos dias de hoje, isto já aconteceu no passado. Segundo o professor, historiador e escritor Benedito Dubs, que é cupê, já falecido, Guaratinguetá já fez divisa com São João del Rei, em Minas Gerais, lá pelo final do século XVII e início do século XVIII. Entre o final de 1600 e início de 1700, era a época do Brasil colonial, quando portugueses e bandeirantes atravessavam o Vale do Paraíba em busca do ouro, das esmeraldas, de outras riquezas das Minas Gerais. Por um acordo pré-existente entre Espanha e Portugal, que realizaram as primeiras expedições exploratórias ao Novo Mundo, os dois países deveriam dividir o domínio das terras descobertas, tendo como limite divisória a linha divisória do meridiano das Tordesilhas. Se aquele tratado tivesse sido respeitado, o Brasil teria como território pouco mais do que a sua faixa litorânea junto ao Oceano Atlântico. Todavia, portugueses e bandeirantes não respeitaram o tal tratado e levaram suas conquistas para muito além do meridiano limítrofe das Tordesilhas. Taubaté e Guaratinguetá foram as primeiras cidades fundadas aqui, no caminho para as Minas. É o professor Cupê quem conta. Com a descoberta do ouro na região dos Goitacazes, foram surgindo povoados, como de Ouro Preto, em 1698, e vilas como a de São João del Rei, em 1714. Com a separação das capitanias de São Paulo e de Minas Gerais, surgiram os problemas dos limites entre Guaratinguetá e São João del Rei. Em 16 de setembro de 1714, a Câmara da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá colocou um marco no Morro do Caxambu, atual cidade de Caxambu, e pelo alvará régio de 2 de dezembro de 1720, aí se fixaram os limites entre as duas vilas. Por volta de 1727, moradores de São João del Rei arrancaram o referido marco do Caxambu e o colocaram no alto da Mantiqueira, por onde passava o caminho que de Minas atingia São Paulo e Paraty, passando por Guaratinguetá. Gomes Freire de Andrade, governador do Rio de Janeiro, e não muito amigo dos paulistas, ao mandar delimitar as divisas entre São Paulo e Minas, fixou o limite, o marco existente na Mantiqueira, contrariando todos os alvarás régios anteriores. Assim, os limites da vila de Guaratinguetá com São João del Rei se fixaram na Mantiqueira em 1749. Esta foi a primeira redução do vasto território da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. Alguns anos depois, veio a criação de Cunha, ao sul, e da Vila de Lorena, ao oeste, reduzindo um pouco mais. Com a criação dos municípios de Aparecida, em 1928, e Potim, em 1986, houve nova redução e ficamos reduzidos ao território que temos hoje em dia. Obrigado e até a próxima.